E aí, galera do canal da Interarte, estou aqui com o Thiago Lacerda e com o José Roberto. Queria perguntar para vocês como é que foi participar dessa mesa agora. O que vocês sentiram? Como é que foi a interação com a galera? Maravilhoso falar do Shakespeare, né, Zé? A gente que gosta da obra, que de alguma maneira se envolve com as peças do Shakespeare, poder falar para uma plateia interessada num festival importante, trazer a literatura para os espaços públicos da cidade, o Campo de Santana, a Biblioteca Parque. Então, enfim, foi um prazer, né? Com certeza, com certeza. Não, e é muito bom também ter o Thiago, que é um grande ator, que conhece Shakespeare, falando sobre Shakespeare. Nós que somos curiosos, ver como é que o Shakespeare fala e é pelo ator. Então foi muito especial, para mim foi uma alegria estar aqui, de verdade. Parabéns pelo evento. Queria saber um pouquinho também, a gente está fazendo essa pergunta para todo mundo, como é que a literatura entrou na vida de vocês e o que vocês estão sentindo agora nesse dia, nesse ambiente, com essas pessoas? Bom, desde muito cedo. Obviamente, a partir do início da minha profissão, essa relação foi se intensificando, especialmente sobre a obra do Shakespeare. Ela é um pouco tardia na minha vida, mas foi também um pouco através do trabalho e tudo mais, e cá estamos. Mas é sempre muito bom revisitar o Shakespeare, né? Então, uma maravilha. Bom, eu não vou saber responder a tua pergunta de verdade, porque a coisa é meio confusa. Não sei quando é que começou, quando é que ela entrou. Na verdade, acho que sempre teve e, se Deus quiser, vai ficar sempre. E, na verdade, acho que as pessoas, se elas começam a conhecer literatura, é uma paixão certa. E o importante, eu acho, de eventos como esse é você semear isso, né? Isso que é legal. E tem uma coisa legal sobre a obra do Shakespeare na vida da gente, mas, na verdade, a gente se dá conta de que a obra do Shakespeare sempre esteve na vida da gente. A gente vai se apropriando da nossa experiência e vai fazendo essa correlação à medida que a gente amadurece e vai se aprofundando na obra, né? Na verdade, no nosso momento Romeu da vida, que vai ter alguma hora que a gente é um pouco Romeu, né? Um pouquinho, né? Vai ter uma hora que a gente é um pouco Ricardo III, que é Malvó também. Então ela vai indo assim, eu vou próspero para falar um pouco do futuro, para ser um pouco filósofo. Então esse caminho, esse é o caminho que o Thiago falou, estou de pleno acordo. É isso. Queria pedir uma consideração final, um recado para o canal da Interarte. Interartes, que prazer ver vocês aqui na Ler. A Interartes é um bastião de resistência intelectual. Nós somos... o Vitor está aqui gritando, o pessoal da Interartes vai dar risada. Mas, enfim, é um prazer ter a Interartes aqui nesse evento lindo. O Campo de Santana está lindo, a literatura está aqui, o Carioca está aqui. E eu espero que esse evento dure por muitos e muitos anos e que a Interartes esteja sempre aqui presente. Venham, turma, venham que vale a pena, está lindo. É isso, se inscrevam no canal também, ativem as notificações. Obrigada, gente. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Vitor Drummond, vou fazer as apresentações do Palco da Palavra. Algumas pessoas já ouviram isso várias vezes, que temos aqui alguns ratos no palco que estão a todo momento assistindo tudo. Temos uma plateia recorrente? Uhum. Que bom. Temos sim. Essa mesa é muito especial para mim, acho que para todos nós. Vou fazer umas explicações breves e tocar a ficha. Bom, eu sou um dos curadores do evento, meu nome é Vitor Drummond, já falei, né? E eu sou responsável por algumas mesas aqui, acho que, afinal, 12 mesas, e estou fazendo algumas mediações. A gente está gravando esse material, é um material que vai para o nosso canal da Interartes Brasil, uma associação que cuida dos direitos dos atores, e a gente entende que, além de ser uma entidade de gestão coletiva, a gente precisa, primeiro, passar uma outra imagem dos atores, muito menos glamourizada e muito mais real, e vinculada realmente com aspectos relacionados à cultura e ao processo criativo. E daí uma ideia de trazer uma pessoa que seja das artes, né? O Thiago, que é o conselheiro nosso, um grande amigo, que depois Imagina, vai contar a história conselheiro. do supermercado. Vai contar Da história do supermercado. Tem uma história maravilhosa, uma fofoca linda aqui. Não é fofoca, é uma curiosidade. E o José Roberto Castro Neves, que é um advogado, um grande advogado, mesmo. Eu sou advogado, apesar de estar disfarçado de não advogado, de curador, e ele é um advogado que eu admiro muito, mesmo, e um especialista mesmo em Shakespeare, ele saca mesmo de Shakespeare. Então, a ideia era misturar o ponto de vista de alguém que tem essa especialização, digamos, tem essa especialização, domine esse ambiente do ponto de vista literário, e o Thiago, que é um irmão... Sobre como a paixão pode nos acometer por caminhos distintos. Exato. Então, é até difícil começar assim, esse tema com duas feras. Assim. Vou aproveitar que você já está no microfone, fazer uma pergunta super óbvia, assim, mas você me perdoe, é só para levantar a bola. Olha que bobagem. Por que fazer Shakespeare ainda hoje no teatro? Não é bobagem, não.
As pessoas se perguntam muito sobre o... De novo, Shakespeare, mas por que Shakespeare? Porque Shakespeare é necessário. Shakespeare é essencial. A função da arte, além de, enfim, querendo resumir, dos aspectos da arte é oferecer caminhos a respeito da nossa própria natureza. E o Shakespeare tem tudo lá. Esse cara, ele conseguiu, como poucos, talvez como ninguém, talvez ele seja o grande expoente da potência da natureza humana, né? Da capacidade de investigação de quem nós somos. E se existe uma razão para a gente ir ao teatro, uma razão para a gente ler um livro, para a gente assistir um filme, ir a uma exposição, é buscar, de alguma maneira, uma conexão com o que nos inquieta a respeito de nós mesmos, seja através de uma referência estética e tudo mais. Então, o Shakespeare oferece um terreno tão fértil a respeito de nós mesmos, que falar dele é absolutamente necessário e essencial. Peraí, eu estou fazendo aqui um story. Apanhando. Bom, então, boa tarde para todo mundo. Eu estou de pleno acordo com o Tiago, mas eu queria, na verdade, fazer uma provocação para vocês, para a gente introduzir esse tema. Não sei se vocês já pensaram na diferença entre cultura e informação. A gente vive num mundo em que há muita informação. Nós temos informação demais até, mais do que a gente consegue digerir. Eu tenho 3 filhos adolescentes, já saindo um pouco da adolescência, eles têm muito mais informação que eu jamais tive na vida, mas muita informação. Mas a pergunta é, o que é informação? E o que a difere de cultura? A informação é um dado qualquer que amanhã não tem nenhum valor, né? Então, eles sabem que nasceu um urso no zoológico de Pequim. Eles sabem se vai chover daqui a 2 dias. Eles sabem o resultado do jogo e quanto é que foi. Isso eles sabem tudo. Eles têm essa informação, eles têm. Mas o que isso vai construir do ponto de vista cultural? E o que é a cultura? A cultura também é uma informação, só que é uma informação que vem carregada de valor. Então, a cultura vai te ensinar, por exemplo, o que é bom e o que é ruim, porque você tem cultura naquilo. Ela vai te ensinar o que é feio e o que é errado. A gente fala, gosto se discute. Desculpa, claro que gosto se discute. Tem coisa que é cafona, tem coisa que é mal educada, tem coisa que é deselegante, tem coisa que não é bonita. E isso é muito importante. Então, o Tiago estava dizendo, eu estou complementando só, qual é o grande barato da Bíblia, ou de Dante, ou de Shakespeare também? É um maná de cultura, de informação com valor. Então, quando a gente se depara com um monstro genial desse, você carrega um mundo de informação com valor cultural, com ética, com tudo isso. Então, você, não é que você fica uma pessoa melhor que a outra, obviamente que ninguém melhora, mas você se sente melhor, pelo menos, né? Você consegue distinguir coisas melhores do que isso. Então, por isso que é essencial e por isso que Shakespeare tem que ser reencenado sempre, porque vai sempre trazer para a gente esse tipo de informação. E a gente estava comentando antes, quer dizer, um dos grandes problemas desse nosso país é que a gente tem pessoas que controlam, que não leram Shakespeare, e, portanto, não sabem distinguir o que é certo e o que é errado, né? Então, tem esse problema. Tem pessoas que não conseguem distinguir o que é não vou me corromper, porque corromper não é uma coisa legal, não é um bom valor, né? Não, vou fazer a coisa certa, fazer a coisa bonita, porque isso é importante para mim, para as pessoas que me cercam, para os que vêm depois, mas isso ele vai ter com cultura e não com informação. Isso talvez seja o ponto de partida, né? As pessoas compreenderem isso. Ainda mais em tempos de internet, redes sociais, né? E a gente percebe isso, né? O acúmulo de informações, que na verdade são meros dados, né? Nem informações são, meros dados, né? A gente não retém nada disso. A gente fez uma mesa imediatamente anterior a essa, falando sobre o valor dos clássicos e a importância dos clássicos. E com 2 editores, da Antofágica e da TAG. E uma coisa que a gente observa é que os clássicos são os vetustos clássicos, né? Sempre aquela coisa que distancia, que marca uma distância entre o erudito, entre o culto e o público. Não que eu acho que isso é o clássico, né? Estou dizendo que é como o clássico é visto. Shakespeare é um dos, talvez, o maior, ou um dos maiores clássicos, assim. Como a gente pode fazer para atrair o público sem que seja tão complicado entender o que é Shakespeare, ou como é que a gente pode popularizar no melhor sentido possível? Começa você. Bom, eu tenho um trabalho com Shakespeare, sobre a obra do Shakespeare, já de 10 anos para cá. Fala disso no Medida por Medida. Há 10 anos atrás eu fui convidado para começar uma experiência com o Hamlet, uma das peças do Shakespeare, muitas pessoas conhecem, talvez a peça mais
conhecida do Shakespeare, certamente a mais discutida do Shakespeare, mas eu comecei nesses 10 anos. E a razão pela qual a gente iniciou essa jornada era a proposta do meu diretor, e, na verdade, a nossa proposta da companhia, entre aspas, era fazer chegar da maneira mais limpa e objetiva no ouvido da plateia brasileira as grandes histórias que esse cara escreveu. A gente não tinha nenhuma outra proposta. Vamos preservar o pentâmetro, vamos fazer poesia, vamos ecoar a música como é que o Peter Brook fala, a música das esferas, não é isso? A gente falou, olha, são caminhos, né? Quem se dedica lá, de repente, às rimas, como é que faz. O nosso objetivo, a única razão para a gente estar reunindo um grupo de pessoas para contar as histórias era fazer com que a plateia entendesse a trajetória da história, a trajetória dos personagens e tudo mais. E a gente, nesse tempo todo, já são 3 peças e estamos preparando uma 4ª para o ano que vem, a gente teve um retorno muito positivo do público nesse sentido. As pessoas, de fato, vinham debater as peças como se elas tivessem absorvido a trajetória do início ao fim do espetáculo. Isso eu acho que é uma das contribuições que eu gostaria de deixar com esse trabalho de 10 anos. Fazer com que as pessoas venham assistir o Shakespeare sabendo que elas vão entender o que está sendo contado, né? Então, porque para nós, do ponto de vista do ator, e aí faço o link com o que você colocou no início do teu ponto, que é a coisa do clássico, né? O clássico é, sim, uma estátua de bronze, né, que está lá e que tudo mais. Mas para o ator, do ponto de vista do ator, se a gente trata o objeto dessa maneira, me parece muito difícil você conseguir alcançar o âmago do que você quer comunicar, a intimidade dos personagens, né, verticalizado. Então, para a gente, para mim, pelo menos, eu tinha 30 e alguns anos, quando me convidaram para fazer o Hamlet, eu falei, tá, mas e agora, meu? E agora? Porque a razão é verdade, o que as pessoas dizem a respeito da peça é real. O Hamlet é infinito, o tamanho do desafio é um negócio que, se você parar para pensar, você não faz. Se você tratar o objeto, a peça, a obra, como algo distante, se você não se propuser um mecanismo para mergulhar naquele universo e trazer aquilo e oferecer para a plateia, você não faz a peça. Então, um dos nossos trabalhos, uma das coisas que a gente precisa fazer, na minha maneira de lidar com a coisa, não sei como é para os outros colegas, não falo por todos, mas a minha maneira é me desapegar do tamanho que vem trazendo, um tamanho secular, né? Mas a verdade é que só assim a gente consegue entrar e comunicar. Eu acho fundamental que as peças sejam inteligíveis. Eu acho fundamental que as pessoas tenham o convite generoso para embarcar na fábula do Shakespeare, porque é maravilhoso. Não faz sentido, por alguma razão, a gente rechaçar a atenção da plateia. Seja por uma palavra que a gente não entende, seja por uma rima que a gente força para poder combinar, e aí tem que trazer uma coisa. E o entendimento. Mas por que ele falou isso para ela? De onde ele veio mesmo? Então, assim... Como toca em cada um. O exercício que a gente vem fazendo é um exercício de facilitar essas sinapses, a fim de tornar, sim, a peça cada vez mais acessível. E porque a principal razão é que o Shakespeare era um homem de teatro. O Shakespeare fazia teatro para encher a casa no dia seguinte. Eram peças populares, são peças populares. É um equívoco achar que a erudição está ali como esfinge de proa. O que está como esfinge de proa é o espelho da natureza humana feita para todas as classes. No teatro do Shakespeare, eu queria que o Zé falasse sobre isso, mas dentro da casa do cara tinha todo mundo. Todo mundo. E a fábula comandava. E a maneira como ele convida. Isso, né, diz, você não tem medo do Shakespeare. Zero. Não tem medo. Então, assim, o público não pode ter medo do eu precisei, por necessidade, descobrir uma maneira de não me amedrontar com aquilo. Mas a verdade é que coragem e cara de pau fazem parte do que a gente precisa ter para o meu ofício. E ainda fazia 2 peças. Eu vou passar para o Zé. Fazia 2 peças, Medida por Medida e o... Medida por Medida, que eu queria muito que o Zé falasse um pouquinho dessa peça. É uma peça, e o entre Hamlet aspas, junto, é isso? Era o Macbeth. É verdade. E o Medida por Medida é uma peça, entre aspas, B do Shakespeare, uma peça não tão conhecida nesse sentido, né, sem querer ofender
Mas Do a, Shakespeare. mas a verdade é que é uma peça muito interessante e que tem uma conexão muito bacana com a advocacia, com o direito. E é uma peça que a gente precisa trazer à tona. Eu tive muito prazer de perceber que era uma peça absolutamente atual quando a gente decidiu fazer. Foi bacana. Vamos deixar ele falar, não só sobre medida por medida, mas algo que ele está doido para falar e eu não estou deixando. Não, tá sim. Aqui o assunto é instigante. Você desculpa, eu fico ansioso aqui, porque o assunto é muito mesa é bacana. até 9h30, Não, não é e isso? empolga também o entusiasmo do Thiago. O clássico é o que resiste ao tempo, né? A gente vai ver se Varesca Popozuda é um clássico daqui a 20 anos, né? Talvez não resista Não ao tempo. deteriora, né? Ou seja, o que é clássico é aquilo que resiste ao tempo, e o Shakespeare claramente resistiu ao tempo, né? Tanto que é incrível até hoje. E o Thiago falou uma coisa que é verdade. O direito autoral, o pessoal acha que isso está em domínio público, né? Que é mais um equívoco do direito, né? Entre tantos. Mas o Shakespeare, de fato, fazia peças para as pessoas. Na Inglaterra, do tempo dele, tinham 3 grandes diversões, entretenimento popular. Um era o julgamento público, a turma ia assistir o julgamento público. É um belo espetáculo. Um espetáculo fantástico. Principalmente o enforcamento, que aí era cheio, enchia. Esse era um tema, mas era legal porque as pessoas... Hoje a gente também faz isso, aliás, tem muita Claro gente que faz. no nosso escritório, está todo mundo lá vendo o Supremo lá. Aí hoje voltamos a isso, né? Mas a turma ia assistir. Hoje é na internet, nas redes sociais, é mais rápido. 2, uma luta de urso com um cachorro, com um mastim, que era também o MMA da época. Então as pessoas iam ver e achavam interessantíssimo isso. E 3º, o teatro. O teatro elizabetano. E havia várias casas e lotavam. O Shakespeare teve mais de uma casa, mas a segunda fase da vida dele, o Globo, que era o teatro dele, cabiam 2.500 pessoas e ficava cheio. De segunda a sábado. Domingo era o dia de igreja, evidentemente. Mas fora isso, todo dia à tarde as pessoas iam e tinham que fazer peça. Era um business. Tinha que fazer uma peça boa, que o povo pudesse entender, porque senão não tinha negócio. Então, o Shakespeare, é claro que é uma coisa popular, um divertimento popular, mas, como tudo, mais a gente, né, tem uma certa resistência ao que a gente não conhece, né, é da natureza humana. Né, a gente fica muito à vontade de falar coisa que a gente não conhece e costuma ficar nervoso de falar um tema que a gente desconhece. Mas é quebrar, pular esse pequeníssimo, realmente, passo para chegar numa coisa que é um barato. O Thiago falou do Medida por Medida. Eu acho que Medida por Medida é a peça mais brasileira do cânone. Sem dúvida. A mais brasileira. Concordo plenamente. E um segundo, a peça é o seguinte... Contemporânea. Curiosidade, não sei se alguém assistiu a montagem, mas fizemos há 2 anos atrás, e a nossa montagem se passava na Lapa. Mas o que acontece no Medida por Medida, e é muito a ver com o Brasil, um cara, o Duque não consegue aplicar, aliás, vou começar diferente, o Shakespeare dá uma esculhambada nos católicos, né? Porque ele coloca a peça em Viena, que era uma cidade católica, né? E o Duque não consegue aplicar a lei, ele não consegue manter a ordem. Ele sabe que ele não consegue manter a ordem porque ele nunca se preocupou em manter a ordem. Mas ele também sabe que é impopular manter a ordem. Então, o que ele fala? Ele diz, vou viajar, e coloca no lugar dele um puritano, olha só, um puritano super certinho. Um juiz, o Ângelo, olha o nome que ele dá, Ângelo, né? Para tomar conta lá e aplicar as coisas como elas deveriam ser. Muito bem, o Ângelo, então, resolve aplicar as regras. Tem uma regra que nunca ninguém mais aplicava, diz o seguinte, olha, quem fornicar fora do casamento deve morrer. É uma regra doida que ninguém aplicava, mas estava lá escrita há anos, né, sem ninguém aplicar. Ele resolve pegar um cara para fazer aquele de exemplo. Então chama o Cláudio. Isso é um outro nome curioso, porque o Cláudio, não sei se sabe, Cláudio é quem claudica, né? Cláudio é quem claudica, porque ele estava ali no meio do caminho. Então o Ângelo, que é o anjo, né, e o Cláudio claudica. E o Cláudio, então, vai à prisão para morrer, porque ele tinha uma mulher que, na verdade, ele até tinha uma relação firme com ela, mas não tinha casado, por um detalhe de dote e tal, né? Mas então vai à morte. Aí ele vai, esse Cláudio, e pede para a irmã dele, que é uma Clarissa lá, uma freira to be, para interceder por ele. Chama Isabela, lindíssima Isabela, a pura Isabela. A Isabela é toda séria, ela começa dizendo o seguinte, olha, eu quero que a norma seja aplicada, esse convento aqui é meio moleza, esse convento, eu quero uma regra mais firme. Ela começa assim. E ela diz para ela, vai lá no Ângelo e convence o Ângelo que ele tem que me soltar. Ou seja, o irmão pede para a Clarissa para violar a lei, que era lei idiota, mas era lei. Ela, então, essa que vai no puritano e pede, pelo amor de Deus, liberta meu irmão. O puritano olha para ela, vê ela vestidinha de freira lá e fica louco. Luxúria do cara. Ele diz, poxa, se ela tivesse vindo aqui vestida de prostituta, eu não tinha ficado tão ligado. Mas já que ela veio vestidinha de freira, aí que eu estou ligado. E aí diz para ela, olha, então é o seguinte, Isabela, se você me der o teu favor, eu vou, então, libero o seu irmão.
Ou seja, o puritano... O famoso Odá Odesse. Odá Odesse, o puritano super certinho, a primeira oportunidade que ele tem para exercer o poder, ele resolve tirar uma vantagem disso. Nada... Se corrompe. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Sim. Pois bem. Aí, ela então fica naquele desespero, vai para o irmão, diz, que loucura, o cara está propondo para mim, o irmão, pelo amor de Deus, faz isso para me proteger, o irmão. É só umazinha, vai lá, resolve a minha vida, deixa o meu pescoço no lugar. Aí a menina se ofende. Fala, como assim, você está louco? Você tá pedindo mesmo isso? Aí ele fala, continua. Aí ele vai e faz o famoso, ela topa, mas ela faz o truque da cama. Eu nunca sei se funciona isso, nunca tentei, mas o Shakespeare faz isso em 2 peças, que é o seguinte, vai para a cama, beleza, todo mundo lá, apaga a luz, opa, um segundo, amor, que eu vou ao banheiro. Vai ao banheiro, volta outra pessoa, é o truque da cama. Aí outra pessoa vai, e o que ela faz? Esse Ângelo, na verdade, tinha prometido se casar com uma outra moça, chamada Mariana. E não se casou porque ela ficou pobre. Olha, esse Ângelo não valia nada, na verdade. E aí ela chama essa Mariana, diz, olha, fica escondida, eu vou para a cama com ele, na hora apaga a luz, sumo, você entra e você vai para a cama com ele. E assim foi feito. E ele vai casar com você. E ele vai casar com você, claro, ele foi para a cama com você. Vai cumprir o que prometeu. Que era para casar. Pois bem, ela vai, volta, o Ângelo vai para a cama com a Mariana, mas não cumpre o que prometeu. Quer dizer, ele era tão safado que nem aquilo que ele promete, a corrupção que ele fez, ele cumpriu. Vende a mãe e entrega. E aí, no dia lá, olha, o cara vai morrer mesmo, vai morrer. A sorte, por sorte, é que na última hora o Duque volta. E aí eu não falei para vocês, o Duque, que disse que ia viajar e tal, na verdade ele ficou fantasiado, e vendo tudo o que acontecia. E viu que estava sendo tramado, e viu que o Cláudio não valia nada, que o Ângelo não valia nada, e entendeu tudo. Quando ele volta, ele ainda faz um jogo de cena, mas acaba colocando tudo, né, como deveria ser. Ele obriga o Cláudio a se casar com essa moça que ele casaria mesmo, né? Obriga o Ângelo a se casar com ela e chega para a Isabela, né, e diz, então, Isabela, a partir de agora a gente se casa. E aí tem uma coisa interessante, que o Shakespeare nunca diz como acaba isso. Né? Ele fala, Isabela, você vai casar comigo. Isabela, que era freira, que queria ser freira, e Isabela não responde nada, porque o Shakespeare é uma coisa muito bacana, eu estou agora entrando num outro tema rápido, que é o seguinte, a interpretação era sempre exógena, né? Ele nunca dizia para você o que era. Isso é um dos grandes baratos. E o Hamlet é um quebra-cabeça inteiro, né? Ele nunca diz para você o que é. Ele respeita a inteligência do leitor de uma forma extraordinária, como nenhum outro. É uma aula de como não subestimar a inteligência do leitor. Vou dar um exemplo para vocês com literatura brasileira. O Machado de Assis, todo mundo conhece a história lá do Bentinho e da Capitu, né? Dom Casmurro. Do Dom Casmurro. A gente não sabe, né, se a Capitu traiu ou não o Bentinho com o Escobar, a gente não sabe. No capítulo 35 desse livro, o que faz o Bentinho? Ele vai ver Otelo. Ele vai ver Otelo. Ele vai ver Otelo, e o Otelo é uma peça de Shakespeare que vocês conhecem, e que a grande história é porque o Moro, o Otelo, acredita que a mulher dele, a Desdémona, que ele ama, traiu ele com o Iago. Cássio. Com o Cássio. O Iago foi trama o que... do Iago, a trama do Iago. O que botou na cabeça dele essa história. Mas então ele fica nisso, e por conta disso, ele acaba matando a mulher. Né? Mas então ele sai, olha só, então o nosso Machado, que era apaixonado por Shakespeare, né? Claro, como um homem inteligente que era, ele diz, olha, que eu busquei essa inspiração no Shakespeare. No Hamlet. No Otelo. Assim, no Otelo. Ele vai ver o Otelo, ele assiste o Otelo e fala, poxa, mas eu entendi agora o Moro. Não, eu fui no Hamlet porque o Hamlet lança esse artifício para capturar a culpa do rei. Num determinado momento da peça, o Shakespeare oferece a grande armadilha do espetáculo, a ratoeira, e ele fala assim, vou encenar o assassinato do meu pai para o assassino, e pela reação dele, eu vou saber se ele é mesmo o assassino ou se eu estou enganado. Então, na verdade, o cara escreve do século XVI e depois se desdobra e o Machado aqui. Né? Enfim, mas o Medida por Medida era uma brincadeira, quer dizer, era uma crítica que o Shakespeare fazia, muito pertinente hoje, aos puritanos, né? Na Inglaterra, naquela época, havia esse movimento puritano. Não, acabou. E aí, quando isso acaba a peça, todo mundo volta. Não é uma peça tão popular, porque ela é chamada até peça-problema, porque ela fica no meio do caminho. Porque ela não é exatamente uma tragédia, porque ninguém morre. Ela não é uma comédia, porque ela acaba, e você não sabe se você acha que... Deixa eu pensar um pouco. Tem uma coisa, Zé, tem uma coisa, desculpa interromper o seu raciocínio, mas só para... Existe uma coisa que se diz a respeito do Shakespeare, é uma brincadeira minha e do Ron, que ele diz que para o Shakespeare a definição de tragédia é quando no final morre todo mundo, e a definição de comédia é quando no final casa todo mundo. E, de fato, Medida por Medida, ele está num lugar
que você fala, pô, o que é? Pro Shakespeare, é comédia ou tragédia? Você fica naquela. Mas aí, continua. Porque o Shakespeare, em um determinado momento da vida dele, faz essas peças que você não sabe muito bem o que acontece, você não consegue definir, são chamadas peças, Tudo Bem Quando Bem Termina, é outra que também tem nesse mesmo hall, que são comédias mais ou menos, porque leva todo esse tipo de reflexão. Não, desculpa interromper, mas o Ângelo, para um personagem inserido dentro de uma comédia ou de uma não tragédia, o monólogo do Ângelo é uma das coisas mais terríveis. Aquele monólogo com a Isabela, infelizmente eu não trouxe a peça, mas o monólogo do Ângelo valia a pena a gente ler. Tenta ver se você acha aí, Eriquinha, resgatar o monólogo do Ângelo. A Erika tem ali, mas é isso. Mas o que ele faz, na verdade, como naquela época na Inglaterra havia esse movimento puritano fortíssimo, e um movimento que, inclusive, ficava na frente dos teatros ali para não deixar entrar, porque achava que o teatro era coisa do diabo e que, na verdade, a artista não valia nada. Ele brincava com esses caras, dizia, você é puritano, aqui você na vida real. Né? E é uma peça de como o homem reage quando ele tem o poder, né? Aquela história antiga. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela e ver como é que ela age. E o Ângelo, na primeira oportunidade que teve, já quis ficar com a bonitinha e tirar um proveito do poder que ele ganhou. Né? Então, é uma peça que tem essas críticas todas sobre o poder, e é uma coisa muito própria hoje no Brasil. Né? Que as pessoas todas que a gente elege, né, maravilhosas, chegam lá no poder, o que elas fazem com aquilo? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da relação da peça com o direito. Isso. Ele está pegando a minha pergunta. Está tudo certo. Exatamente, falar sobre... Eu acho que você pode falar sobre essa questão, talvez, um pouco sobre a questão de discricionariedade, arbitrariedade, esse aspecto, talvez um pouco aí, hermenêutico, né? Na verdade, o Shakespeare cuida muito de direito. Evidentemente, como eu falei com vocês, na época, o inglês ia assistir ao julgamento. Então, as pessoas tinham alguma noção jurídica. Não é diferente de hoje, aliás. É muito semelhante, porque, como essas questões jurídicas hoje, o Supremo, os tribunais decidem coisas tão importantes, todo mundo, por mais que você não tenha estudado direito, você tem alguma noção jurídica. Você consegue, né, ver o julgamento, o desembargador falou aquilo, o ministro falou aquilo outro. Então, tinha muito isso. Mas o que é bacana... Só que a torcida não era desse jeito. Não é... Cara, olha só, a torcida era diferente, mas era assim... O Shakespeare é uma coisa muito, muito curiosa, porque tinha uma censura na época do Shakespeare também, obviamente, né? O Shakespeare, todas as peças naquela época, havia muitas peças, tinham que passar por um cara, chamado Edmund Tilney. Esse foi o maior sortudo do mundo, foi o primeiro leitor de Shakespeare em tudo. Você imagina esse cara, incrível. O primeiro leitor, o cara chegou para ele e leu primeiro em primeira pessoa. E outras peças... Será que ele entendeu? Incrível, o cara é um monstro, né? O cara é um monstro. E esse cara, né, o Ben Jonson, esse cara, o Marlowe, esse cara foi durante anos. Ele saiu a Rainha Elizabeth em 1813, entrou o James, ele continuou no posto. E é engraçado que o Shakespeare dá uma esculhambada nele, porque ele coloca no Lear o nome do vilão, o nome do Edmund. Ele dá o nome do censor. O censor, é genial, né? É genial. Aliás, essa coisa de nome, tem duas coisas que são curiosas, rapidamente. O Thiago falou do Iago. Iago é o vilão do Otelo, né? É um vilão psicológico, é um vilão extraordinário, o Iago. Para mim, é o grande vilão. Mas o que acontece interessante é o seguinte, quando morre a Elizabeth, que era a rainha que o Shakespeare começou a carreira dele, ela morre em 1603, entra um primo dela, de uma outra dinastia, escocês, que gostava muito mais de teatro. Então, você falou, o Shakespeare passaram a ser os atores do rei e passaram a ir a representar muito mais. O Shakespeare ganhou dinheiro mesmo no reinado do James, que foi que ele virou o establishment completo, ele virou o Kingsman, né? Mas ele estava testando o rei. A primeira peça que ele faz, quando o rei entra, é Medida por Medida. Então, ele tinha que testar o cara. Então, a primeira peça que ele faz... Inclusive, o título é maravilhoso para a razão da peça. Claro, a primeira peça que ele faz é exatamente qual é o poder. Vamos testar esse Ângelo, ver para onde ele vai. Entender. A segunda peça que ele faz, ele dá um passo ainda maior, é o Otelo. Qual é a crítica que ele faz ao rei aí? O Otelo é uma tragédia extraordinária, linda, assim, mexe com a gente, mas ela tem todos os personagens, tem nomes italianos. Com exceção de um personagem, que é o vilão, que é o Iago, que é um nome espanhol. Iago é Jacob, é James. Ele dá ao vilão o nome do rei em espanhol, que era o povo que eles brigavam, o nome do inimigo. E passa isso. Ele é muito inteligente, não tem nada por acaso. O Chico Buarque leu o Shakespeare. Então ele põe o nome do rei... Apesar de rei, você, a beça. Ele põe o nome do rei como vilão, exatamente para testar o cara, para ver, vem cá, esse cara, e passa.
Então, e ele, com certeza, o Shakespeare comia o Edmund Tilney, o cara do Master of the Revels, porque nada foi censurado. O Shakespeare tem uma história só de censura, que é o Ricardo II, por razões óbvias, enfim, depois a gente conversa sobre isso, mas, fora isso, nunca foi censurado. E outros grandes dramaturgos da época, o Marlowe, o Ben Jonson, vários caras, tudo censurado pra caramba. O Shakespeare, ele conseguia fazer a coisa de uma forma tão inteligente que não passava na censura. Só complementando a questão do medida por medida, e aí eu vou fazer uma provocação a você, Tiago. O medida por medida traz uma discussão sobre como se decidir, né? Sobre a discricionariedade, sobre a possibilidade de interpretação do direito. Não é exatamente somente isso, mas também é isso, né? Quer dizer, em que medida olha a expressão que eu uso, né? E como você pode decidir, como você deve decidir. E o Brasil, na contemporaneidade, passa por essa crise, como todo o direito, né, em vários países, na contemporaneidade. Vai. É que eu acho que o que é bacana, então eu queria ouvir o Tiago sobre isso também, o que é muito interessante do Shakespeare é que ele não vai cuidar de um casinho. Ele vai cuidar das grandes questões, dos grandes estruturais. temas. Então, no medida por medida, o que ele vai tratar essencialmente é como as pessoas reagem ao poder. Claro. Se você tem poder, como é que você vira? Que bicho você vira quando você tem poder? Quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Eu acho que é o grande tema. Quer dizer, tem vários temas que ele também nunca se limitava. Como ele era muito generoso, ele nunca pegava um sistema só, né? Por exemplo, Hamlet, que você falou, são quantas tragédias envolvidas ali, né? Mas, medida por medida, é isso. Como é que se transforma? Questões estruturais, não são detalhes. Tiago, dá para fazer isso por outra via, sem ser o teatro? Dá para a gente popularizar de alguma forma isso pela televisão, por séries, etc. Aqui no Brasil, a gente trazer essa ideia de tratar os temas estruturais em Shakespeare. Dá para a gente fazer Shakespeare em outras formas que não no teatro hoje em dia, será? Eu acho que eu tenho certeza que sim. As histórias são maravilhosas. Qualquer maneira de fazer as histórias serem propagadas, eu acho que é válido. Existem grandes filmes de algumas peças do Shakespeare. Eu acho que o palco é o espaço natural do Shakespeare. Eu, particularmente, acho as peças muito teatrais. Ao contrário do Nelson Rodrigues, engraçado, né? Me ocorreu essa comparação, mal comparando, mas eu acho a obra do Nelson muito mais cinematográfica do que teatral, é curioso. A obra do Shakespeare eu acho muito teatral, mas, por exemplo, o Macbeth é um espetáculo que eu acho que funciona muito bem para a lente da câmera. Como linguagem, o que o espetáculo oferece, os lugares por onde o espetáculo passa, é absolutamente cinematográfico. E é impressionante, porque é óbvio que o cara escreveu para o palco, né? Mas em Londres tem o Speaker Corner, né? Um cantinho lá do parque que os caras botam, eu não sei se as pessoas já ouviram falar, mas qualquer pessoa bota um caixote de feira, sobe e fala qualquer coisa. Então você passa por ali e você vê atores jovens lendo, declamando um monólogo qualquer. E aí você vê, essa é uma maneira de contar as histórias aqui na praça. Você sair daqui, pegar essa mesinha, botar ali no Campo Santana e dizer o quinto monólogo do Macbeth. É uma forma de você fazer as pessoas, chegar nas pessoas. Que pare uma pessoa que seja capturada. Já uma coisa interessante também nessa leitura, e aí de artista também, do Shakespeare, é que na época do teatro elisabetano, ou seja, na época em que ele fez as peças, não havia cenário. Isso faz uma diferença enorme, né, na peça, você não ter cenário. Desculpa, meu irmão, desculpa. Não, eu estou falando que a época em que o Shakespeare fez, no teatro elisabetano, não havia cenário. Então isso faz uma diferença muito grande para o artista, porque ele é obrigado a dizer para a plateia onde ele está. Estamos aqui nos campos da França, estamos em Atenas, estamos em Veneza, explicar às pessoas. Então, é uma outra dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, não explica a história da forma como você estava dizendo. Quer dizer, os resultados, ele vai só indicando, né? Dando indicações para que aquilo possa ser desvelado, né? Porque não, assim... essa coisa de homenagear a inteligência do espectador. Ele não te dá as respostas. Se você sai da peça com uma série de questões na sua cabeça, vem cá, mas o Hamlet, quantos anos ele tinha, na verdade, né? O que o Hamlet estava estudando em Wittenberg, né? A mãe do Hamlet participou do complô para matar o pai do Hamlet.
Por que o Hamlet não virou rei? Ele é um mundo de coisas que você sai com a tua cabeça borbulhando e ele, de propósito, não te contou para exatamente homenagear a sua inteligência e fazer um jogo com você. Então, a peça, todas elas tinham essa brincadeira, à medida que ele vai ficando, né, mais senhor da arte dele, se sofisticou, claro, o que é normal, ele vai criando um quebra-cabeça mais e mais interessante. Então, é muito generosa essa leitura, né? É um barato ver. Desculpa, eu estou tentando achar aqui o ponto do monólogo, eu vou conseguir, aí eu Vai conseguir? Eu encerro aqui com... Não, encerrar ainda não precisa. A gente a gente pode segurar para o finalzinho, Mas Você tem o quê, uns 3 minutos aí? Chega a isso? 7 não? Tá. E a relação do... Eu acho que é legal a gente levantar aqui também a relação do Shakespeare com os atores, né? Quer dizer, essa circunstância, essa questão de ser... Né? Eu quero que você fale sobre isso, enquanto ele acha. Vamos ganhar esse tempo para nós. Tem uma coisa também interessante, não sei se vocês sabem, mas na época do Shakespeare, a mulher não podia representar. Ela estava proibida de representar. Então, todos os personagens são sempre representados, na época dele, por homens. Né? Então, você tinha que fazer uma menina mais jovem, né? Julieta, você imagina, era um garoto de 14, 15 anos, fazia uma voz fina, né? Uma coisa assim, para ela poder representar. E isso explica muito o fato de não ter sim, mulheres mais maduras, porque ficava um pouco ridículo ele fazer um homem... Então, eu fico imaginando como era a Cleópatra, por exemplo, que é uma mulher poderosérrima, né? Ou a própria Cleópatra, do Antônio Cleópatra, né? Que é uma mulher poderosérrima, fortíssima, linda, né? Mas já mais madura. Ou a própria Gertrudes, que era mãe do Hamlet, outra mulher fortíssima, madura, né? A famosa Milf, a Gertrudes, né? Enfim, podia ser, né? Enfim, como é que era fazer isso? Porque eram só sempre homens fazendo. Isso vai só ser vencido 2 séculos depois. Na época era... Então, isso muda também a dinâmica. Para ele fazer uma peça, ele tinha que botar as meninas mais jovens. E ele tem uma galeria enorme de jovens brilhantes, né? A Beatriz, do Much Ado About Nothing, a Julieta, que todo mundo conhece, né? Mulheres mais jovens, a Miranda, da Tempestade, que são espivetadas, espertas, que ele podia fazer ali com um garoto mais novo. Que é uma heroína maravilhosa, Miranda, né? Quer fazer? Quero fazer, então, vou resgatar. No início do nosso papo, a gente começou falando do porquê fazer Shakespeare, né? E eu acho que os 2 monólogos do Ângelo, que eu vou ler para vocês, retratam bem de um dos porquês da gente revisitar a obra e do porquê levar essas histórias do cara para o palco, né? Lembrando que o personagem é um personagem reto, ilibado, com um prestígio absolutamente completo entre todas as camadas de poder e da população. O Ângelo é convocado pelo Duque porque o Duque perde a governabilidade e ele precisa fazer alguma coisa, mas ele sabe que são antipopulares as medidas que ele precisa tomar, ele prefere não tomá-las e botar um cara que tem costas largas para fazer o que é preciso fazer, mesmo que sejam duras as coisas. E ele vai assistir do povo o que vai acontecer a partir daí, para tentar entender melhor o seu povo e, quem sabe, um dia voltar a governar, ou então, sei lá, Araquiri. Mas o fato é que o Ângelo é colocado no governo, e o que o Zé colocou, a peça trata do homem sentado no trono. E aí a gente levanta uma questão que eu acho que é super pertinente, que é a respeito da contradição e da complexidade da natureza humana. A gente tem uma tendência, especialmente na nossa cultura, a acreditar que as coisas são preto e branco, que um herói e o vilão, que a corrupção é de um e não é do outro, né? Que o amor pertence a um tipo de gente e a outro não. A natureza humana contém todas esses pontos de gatilho. O que o Shakespeare faz com as histórias dele é puxar o gatilho dos pontos cruciais da natureza humana. E, no Medida por Medida, ele aborda o tema do homem sentado no poder e de como a gente precisa vigiar o nosso instinto de corrupção, ético, moral, sexual, enfim, de alguma maneira a gente precisa estabelecer um cerceamento dos nossos instintos contraditórios, primitivos, e negá-los é um desserviço à natureza humana. A importância, o impacto e o poder que o teatro tem é não negar a complexidade da natureza humana e provocar a nossa reflexão
pelo constrangimento, pela alegria, pelo amor, pela lágrima, mas provocar isso, não negar. Quando a gente diz assim, a gente ouve alguém dizer assim, não, mas isso não é arte. Que papo é esse, meu? Que papo é esse? Por que não é arte? A manifestação dele é diferente da sua, da dela, da minha, etc. Todo indivíduo precisa se manifestar de alguma forma. Qualquer manifestação é arte e qualquer manifestação artística é legítima, porque a natureza humana é diversa, é complexa. E parabéns a Ler, que reúne num espaço a diversidade da literatura e do nosso cenário artístico. Eu vou tentar... Fala bem esse menino, né? Eu sou prolixo, eu sou que nem você, Vitor. A gente é do mesmo barro. Não, e o Zé Roberto também. Eu vou fazer um pedido para a próxima mesa, na próxima Ler, ter 2h30 para a gente poder falar. Eu vou adorar. Fica para sempre. Ó, então, lembrando que esse cara chega, o poder, achando que é o rei da cocada preta, começa a fazer o que ele julga ser necessário, a revelia do quão sofrido vai ser para o povo. E o povo começa a reagir quando ele escolhe uma lei que não era praticada, decide praticar como exemplo aquela sociedade que a ordem vai ser restaurada, custe o que custar. E esse cara recebe a visita de uma freira, a pedido do irmão condenado, como exemplo, uma espécie de Cristo. Essa irmã desperta nesse homem reto, santo, ilibado, messiânico, é quase um ayatolá da lei. Desperta nele algo que ele não sabia que tinha. É um animal dentro do cara, é um instinto que quando ele se dá conta, ele fala, e agora, o que eu faço com isso que eu estou sentindo que eu não sei o que é e não sei como lidar? E ele dá voz a esse animal que existe dentro dele, que existe dentro de nós, e coloca essa menina contra a parede, fala muito bem. Ele tem uma cena, tem duas, na terceira ele bota ela contra a parede e diz assim, o negócio é o seguinte, eu vou abrir o jogo, ou você dá para mim, ou eu mato o seu irmão. Não tem outro caminho. E aí acontece a cena que a gente vai dizer. Ele está em oração, sozinho, rezando, de joelhos. E de repente ele se diz, vira para a plateia no monólogo e diz, quero rezar e meditar, mas não consigo. Minhas palavras vazias vão para o céu, mas minha imaginação fica aqui, presa a Isabela. O céu está na minha boca, mas no meu coração essa maldade que o meu desejo só faz crescer. Governar? E com a melhor das intenções, sempre foi a minha maior ambição, mas tudo perdeu sentido. E nada mais me interessa. Minha seriedade, da qual tenho, que ninguém me ouça, tanto orgulho, se transformou em uma pluma que flutua pelo ar. Ah, prestígio. Poder, como tuas pompas e rituais deslumbram os tolos e aprisionam até os mais sábios ao teu falso semblante. Carne. Tu és carne. Podemos escrever anjo bom no chifre do diabo, que ele continuará sendo o que é. Eis que chega a Isabela. Eles têm um diálogo, que eu não vou ler, e no final ela diz, não vou dar para você. Ele agarra ela, é uma tentativa de estupro real, e a gente tentou reproduzir isso em cena, e era uma das coisas mais humilhantes que eu já vivenciei na minha vida, mas era uma atitude animalesca, e ela rechaçava, conseguia se desvencilhar, e no último escasso de força, ela consegue sair e diz para ele, eu não vou dar para você, e aí ele diz assim para ela. Ela diz, não vou dar para você, e mais, vou contar para todo mundo o que aconteceu aqui. E ele diz isso aqui para ela. Próxima vez eu trago melhor, gente, desculpa. Aqui. Ela diz, seu hipócrita, vou denunciar você, cuidado, você está perdido. E ele diz, vai me denunciar? E quem vai acreditar em você, Isabela? Minha vida austera, meu nome limpo, o cargo que ocupo e a minha palavra pesariam tanto que sua acusação teria o cheiro de calúnia. Basta. Não vou mais lutar comigo mesmo. Esqueça seus pudores. Pare de resistir e se deixe levar pelo prazer. É isso que você também quer.
só poderá salvar o seu irmão se entregando a mim. Senão, ele não só vai morrer, como a tua crueldade vai resultar numa longa e terrível tortura. Me responda até amanhã, ou pelo desejo que agora me possui, seu irmão vai sofrer nas mãos de um tirano. Fale o que quiser. Vão acreditar mais nas minhas mentiras do que nas suas verdades. Tiago Lacerda, maravilhoso, querido, eu tenho o prazer e a honra de ser amigo. Zé Roberto é um craque demais. Gente, que bom poder mediar essa mesa. A gente vai ter que terminar, infelizmente, porque realmente o Tiago tem que pegar um voo, ele tem um compromisso em algum lugar, tem que pegar um voo, tem que sair correndo, vai voltar aqui para falar que dia. Volto domingo, dia 24, às 18 horas, na tenda dos autores, não é? Às 18 horas com o Leandro Carnal, a gente vai falar do Hamlet. O Leandro lançou um livro recentemente que chama O que Aprendi com Hamlet. Eu acho esse um tema, uma pergunta deliciosa de poder fazer ecoar, debater. É um barato. Ele é uma figura que tem uma capacidade muito grande de se comunicar e é um apaixonado como nós pela obra do Shakespeare. Bom, espero que todos possam ir. Esse microfone não está bom. Espero que todos possam ir. De toda forma, na próxima Ler, nós vamos fazer esse pedido para a gente poder montar essa mesa de novo, talvez com outro tipo de debate, talvez outro formato, né? Mas para a gente sempre falar sobre Shakespeare com esses dois craques especialistas. Obrigado pela presença de vocês, foi maravilhoso, foi uma honra e até a próxima.